Neste vídeo eu irei falar de um anime de comédia romântica bem gostosinho de assistir. E sim, é um anime chinês, mas compensa. A história gira em torno de um garoto de 20 anos que é apaixonado por sua colega do ensino médio. E devido a isso ele foi para a mesma faculdade que ela. Mas certo dia ele se esbarra com uma garota chamada Xia, que é uma idol bem famosa. Mas ela se aposentou e agora está morando no mesmo lugar que ele, só que no andar de baixo. E assim sua vida cotidiana começa a mudar. E pulando toda essa enrolação, vamos para o vídeo. O episódio começa com 5 pessoas, curtindo e tomando uma, 2 rapazes e 3 garotas. E depois de engolir uma latinha de cerveja, ele se levanta e diz para eles que a cerveja acabou e que vai buscar mais. A menina de cabelo curto manda ele pegar amendoins também. E a ruivinha dá uma olhadinha para ele disfarçando. Chegando na porta, ele para e dá uma olhadinha para a menina que está no sofá. Ela olha de volta para ele e nada demais. Já no lado de fora, ele fala que estava esperando que ela pedisse para ir junto com ele. Nesse momento aparece alguém chamando seu nome. E quando ele se vira, é a mesma garota que estava no sofá. O cara já fica todo felizão. Ela chega toda estilosa dizendo que quer sorvete e diz que vai com ele. Seu nome é Lixia, ela é sua colega de casa e ela é um ano mais velha que ele. Eles então vão andando e conversando pelo caminho, como se estivessem flertando. Mas ele fala que ela não é sua namorada. Ele não se declarou para ela e nem vice-versa, mas ele gosta dela. Ambos começam a dar as mãos enquanto andam, mas Xia de repente puxa ele para um canto escuro e coloca ele na parede para beijá-lo. Essa mina é atacante. E quando não fala nada, consente, né? E após o rápido love, os dois seguem um caminho novamente. E ele olhando para ela, ele revela de como se conheceram. A cena muda para ele no ônibus, voltando para a escola, quando recebe uma mensagem de Shu, sua paixão do colégio. Ela o chama para sair já que o não vê há muito tempo, o que o deixa muito ansioso para isso. Ele então desce do ônibus e sai correndo todo empolgado. E é revelado que ela é a razão dele estar fazendo faculdade onde está. Então chegando em casa, ele se depara com a garota encostada na parede e se pergunta se ela está esperando alguém, e vai para o quarto se arrumar. Um tempo depois de já mudar de roupa, ele ainda vê a mesma garota do lado de fora encostada na parede e se pergunta quem ela é, e percebe que seu rosto parece vagamente familiar. Ela então tenta falar com ela, mas ela o ignora. Ele então segue seu caminho, mas de repente percebe que ela é Lixia, uma idol, da qual sua amiga é um fã obcecado por ela. Ele então se vira e chama por ela. Ela vai em sua direção e com o isqueiro na mão vai para cima dele, mas ela desliga o isqueiro no último momento, mas mesmo assim quase mata o cara de susto. A mina fica rindo da cara dele. O cara fica atordoado com isso e resolve ameaçar chamar a polícia, mas ela o acusa de ser um perseguidor e o desafia a chamar a polícia. Por temer o pior, ele se desculpa, falando que ele não é um perseguidor, de que seu amigo é um fã dela. E do nada ele começa a dançar e cantar a música dela aí mesmo. A mina olha para ele com o rosto daquele jeito. Nesse momento ele recebe uma mensagem da mina que ele gosta e sai daí todo desajeitado. Chegando no local, ela está esperando sozinha do lado de fora do restaurante. Eles então vão para o restaurante e começam a conversar um pouco. O clima está muito bom. Ele então arrisca e pergunta se ela está namorando, mas ela fica na defensiva e eles logo mudam de assunto. O tempo então se passa com eles aí conversando, e na saída do restaurante ele coloca seu cachecol em volta do pescoço dela. Ela dá um sorriso e agradece por isso. Ele diz que ela pode devolver amanhã com a desculpa de poder vê-la novamente. Eles então se despedem e ele fica ansioso por amanhã. No caminho de volta para casa ele não para de pensar nela e está todo feliz da vida. E de repente ele se depara novamente com a mesma garota de antes, encostada na parede. Ele fica em choque porque já são 11 da noite e ela ainda está aí. Xia avisa para ele não contar para ninguém quem ela é ou onde ela mora. E depois de ameaçá-lo, ela desmaia no chão e ele vai até ela para socorrê-la. Na manhã seguinte, ele acorda com alguém tocando a campainha diversas vezes sem parar. E quando ele vai ver quem é, era a Xia segurando uma refeição na mão. Ela se oferece para tomar café da manhã com ele, porém mentindo que já comeu, ele fecha a porta na cara dela. Na cabeça dele ninguém é gentil com ele sem um motivo. Cortando para a escola, ele está mandando mensagem para Shu, a menina que ele gosta. Ele quer ver ela novamente, mas ela dá uma desculpinha de que está ocupada e esqueceu de levar o cachecol. Mas seus colegas chegam perto dele e dizem que ele tomou um fora, então ficam zoando com ele. Já a Shu está em sua sala de aula e é óbvio que ela não está ocupada. Ela só dá uma desculpinha mesmo no final das contas e ainda se recusou a usar o cachecol que ele deu para ela. Voltando para casa, ele está para baixo porque não viu Shu o dia inteiro e do nada a Xia aparece ao lado dele, o deixando bem assustado. Ela ri dele e pergunta como foi seu dia, mas para ele ninguém é gentil com ele sem motivo, então ele simplesmente ignora ela. No dia seguinte, indo para a escola, Xia está lá esperando na escada para falar com ele, mas ele a ignora novamente. E de novo pela noite, Xia tenta falar com ele novamente, mas ele ainda continua ignorando. E os dias foi se passando e isso continua. Xia continua perseguindo, mas ele ainda não quer falar com ela. Ele olhando para ela começa a se perguntar o que diabos ela está pensando. Na escola ele fica se lamentando querendo ver sua deusa, em vez de uma perseguidora esquisita. E nessa Xia aparece aí em sua sala de aula, e todos a
encara enquanto ela vai até ele, de que ela é linda demais. Assim que ela chega nele, ele pega em sua mão e puxa ela até sair da sala. Ele leva ela até um corredor e pergunta de como ela chegou até sua sala de aula. Ela diz que ele disse isso na chamada de emergência, quando estava socorrendo ela. Ele então, todo sério, diz para ela que já tem alguém em seu coração e que não pode aceitar ela. Ela, ouvindo isso, começa a rir. Ela também não está interessada nele. Ele fica feliz em ouvir isso. Ela diz que não tem amigos. Ele pergunta o motivo, dizendo que tem garotas morando no andar de cima. Ela diz que alugou o andar inteiro e agora é a única morando lá. Ele pergunta do aluguel. Ela está pagando pelo andar inteiro, claro. Ele com isso começa a rir, dizendo que ela é muito rica e que de repente quer ser amigo dela. Ela diz que foi suspensa por certas coisas e que por isso ela não queria conhecer pessoas, mas ela está tentando mudar e eles moram perto e ele ajudou, então essa é a razão. Ele, ouvindo isso, fica comovido e pede o número dela, dizendo para jantarem juntos algum dia. Ela com isso dá um sorriso e na saída ele percebe que ela está de bom humor. Ele pergunta se pode chamá-la de irmã, mas ela diz para ele não ser tão formal e ser casual. Ele então vai chamá-la de Shia. Ela, ouvindo isso, chega nele com o dedo em sua boca, afinal ela é famosa, né? Ele, envergonhado, pergunta por que ela fez isso. Ela diz que ele saiu da linha e o chama para jantarem juntos hoje à noite, mas ele recusa, dizendo que hoje à noite vai para a festa de abertura da escola. Ela diz para ele que está feliz de que ele tem alguém que ama. Ele pergunta por que dela dizer isso. Ela estava com medo de que quando virassem amigos, ele entenderia mal e incomodasse. Ele com isso acha arrogante. E enquanto eles caminham, o povo todo fica olhando para ela, de que ela é muito linda e elegante. Ele com isso percebe que faz sentido ela ser assim. Ela diz que ela pode ficar de boa, no caso dele incomodá-la. E do nada ela chega bem perto dele, que seu coração foi a milhão com isso. E ela toda elegante diz para ele, e se ela se apaixonar por ele? Ele fica tenso com isso e se afasta dela. Ele diz que acha isso difícil de acontecer, mas ela toda estilosa diz quem sabe, e sai daí no charme, deixando o coitado sonhar, perdido em seus pensamentos. Já na festa de boas-vindas, um sênior chega nele e pergunta se aquela garota é sua namorada. Ele está falando da Shia. Ela diz que ela não é sua namorada, de que é apenas sua vizinha do andar de baixo. O sênior com isso começa a fazer muitas perguntas e tenta fazer ele beber para conseguir informações, mas o sênior subestimou, diz ele. Um tempo depois ele já está todo empolgado. Nesse momento ele recebe uma ligação de Shia. Ela percebe que está bem animada aí e pergunta se ele está bêbado. Ele diz que isso é impossível, isso é o que todo bêbado diz, e vai pro lado de fora para conversar com ela. E ele diz que ela tem uma voz linda. Ela fica rindo dele. E enquanto eles conversam, o sênior chega aí nele do nada, a chamando de gatinha, e pega o celular dele querendo falar com a garota, e a ligação desligou. Um tempo depois o sênior está vomitando tudo aí do lado de fora, e ele começa a se perguntar onde Shu está. E do nada ele começa a olhar pra Shia com a garrafa e fica confundido com Shu. Sua visão ainda está meio embaçada, mas quando ela chega bem perto, ele pergunta o que ela está fazendo aqui. Shia pergunta se eles não estavam discutindo, por isso ela está com a garrafa na mão. Ele fica até assustado ouvindo isso. O sênior levanta nessa hora, empurra ele pro lado e vai paquerar a novinha. Shia percebe que esse é o mesmo cara do telefone. O sênior fica dando em cima dela. Shia já vai com papo direto, dizendo se ele quer namorá-la. E é claro que ele quer, né? Ela manda ele não sonhar tão alto e o acha ridículo. Shia então pega na mão de Jun e arrasta ele com ela. E ele com isso ficou todo curado com seu coração a milhão. O maluco ficou comovido com isso. Já sente o cheiro de amor no ar. Mas o sênior segura na mão dele também, a mandando esperar. E assim começa uma discussão. E o Jun no meio disso tudo. E galera, o nome desse maluco aí é Jun Tang, mas ele é chamado de Jun porque é mais fácil. E continuando a discussão do sênior e a Shia, com o coitado no meio como vítima disso, Shia já está irritado com isso tudo e levanta a garrafa. A mina agora está com uma arma na mão e o sênior manda ela pra cima, mas Jun, para evitar o cenário pior, vai para o meio dos dois, impedindo os dois de se matarem aí. Jun pega a garrafa na mão de Shia e começa a beber, e manda o sênior beber também. O sênior idiota fica empolgado, e enquanto isso, Jun e Shia saem daí correndo. Eles correm até uma esquina. Jun começa a reclamar com ela, no que ela estava pensando segurando a garrafa de cerveja na mão, normalmente para beber, né? Mas na mão dela eu não sei dizer, de que eles podiam ser pegos pela polícia. Shia com isso do nada começa a chorar. Ela tem uma mania de ficar meio louca quando sai de casa, tipo uma doença, e por mais que tentasse evitar isso nunca dá certo. Jun com isso percebe que é uma garota com uma história complicada. Shia diz que estar sozinha nesse mundo é uma merda, e também fala que não pode passar o resto de sua vida só em casa, de que quer fazer amigos, que possam apoiar ela em momentos difíceis. Jun não sabe o que aconteceu com ela, mas diz que estará lá para ela nesses momentos difíceis. Contente ao ouvir isso, ela conta que na verdade ela estava com a garrafa de cerveja para beberem juntos. Ele então pergunta como ela achou ele. Shia diz que estudantes de diferentes cursos colocam faixas de volta às aulas em todo canto. Enquanto eles caminham pela rua, ele vê um post de volta às aulas da faculdade de literatura e sai correndo no meio da rua e começa a pensar se Shu estará lá. Ele não a vê há muito tempo e sai correndo todo empolgado.
Chegando no local, ele acha ela e fica feliz da vida. Finalmente ele viu ela, já faz uma semana. Ela acena para ele, mas para de repente quando vê alguém com ele. Ela reconhece Shia imediatamente e a chama pelo seu nome, e isso chama a atenção de todos para ela, e fica meio fofoca por aí. Shu chega mais perto dela, o que deixa Shia pistolada. Shia acha que ela fez isso intencionalmente e sai daí pistolada. Após o ocorrido, Jun e Shu saem juntos, mas ela não consegue pegar o ônibus por já ser 2 da manhã. Shu tenta ligar para seus amigos para ver se consegue dormir na casa deles, mas ninguém atende. Jun então teve uma ideia, e já em sua casa, ele bate na porta de Shia com comida e cerveja, os dois com a cabeça baixa. Shia pergunta o que ele quer. Ele diz que tem um pequeno favor para pedir. Os pais de Shu são bem conservados, e se souberem que ela passou a noite fora, irão mandá-la para o Vasco. Então eles pedem para Shia fingir ser sua amiga e ligar para eles. Shia no início hesita, mas depois de ouvir o Jun abajulando, ela acaba aceitando. Shia então, depois de falar com os pais dela, ela convida eles para sua casa, e as garotas se tornam muito amigas em meio à cachaça, o que o álcool não faz, né? Shia então sai para tomar um pouco de ar, e Jun tira seu moletom para levar até ela, e Shu fica parado olhando para ele, hipnotizada. Jun então foi até Shia dar seu moletom do lado de fora, e deixaram a Shu sozinha na casa. Shia pergunta quanto tempo ele conhece a Shu. Eles já se conheciam bem antes da faculdade. Shia com isso ficou com inveja dela, por ele ter uma amizade forte e duradoura com ela. Shia diz que as amizades dela não duraram muito, e começa a querer chorar. Ele olhando para ela nesse estado, quer fingir que não se importa, mas tem algo nela que toca seu coração bem fundo. Ele então dá sua mão para ela segurar. Ele queria apenas ser amigos, como oi tchau, mas agora ele não sabe mais. Agora ele quer conhecê-la melhor. E Shu, coitada, ficou na casa bebendo sozinha. No dia seguinte, ele está vomitando no banheiro. A cachaça ontem foi pesada demais, e Shia fica sentado do lado de fora rindo de sua cara, dizendo que ele deveria ter bebido com moderação. Jun diz que tentou beber até cair porque ele queria tirar coisas de sua cabeça, do que aconteceu ontem. Quando ele sai do banheiro, ele fala dos olhos de Shia que estão inchados. Por que será, né? Shia com isso fica envergonhada. Ele pergunta onde está Shu. Shia diz que ela já foi embora, pegou o ônibus logo cedo. Shia vai até o armário pegar seu isqueiro, mas ela não alcança. Jun então vai até ela e pega o isqueiro para ela. Jun também pega uma caixa de cigarro e pergunta se é dela. Shia apenas olha para isso sem dizer nada e joga fora no banheiro. Jun com isso percebe que fez a pergunta errada e começa a pensar na noite passada. Ele estava curioso para saber por que ela estava chorando, mas não conseguiu perguntar para ela. Ele começa a se perguntar se o cigarro era de alguém, e como ele estava curioso de muitas coisas, ele foi pesquisar dela na internet. Mas nesse momento Shia chega nele o chamando e fica agindo fofa com ele, que ele ficou até corado. Então ele sai correndo dizendo que vai jogar o lixo fora, e começa a falar bem alto igual um doido que não está interessado nela. Ele já está começando a sentir borboletas no seu coração, e Shia está aí olhando para ele e rindo de sua cara, e ela toda elegante chama ele para jantar com ela, que o cara ficou todo emocionado. Ele não está conseguindo mais resistir a ela, e assim um mês se passou, e todos do campus agora ficou tirando onda com o Jun perguntando onde está sua namorada. O Senior também chega aí perguntando onde está sua namorada, apesar dele dizer que ela não é sua namorada. Nesse momento chega a Tia e Ju aí. Jun vai até elas e pergunta o que elas estão fazendo aí. Ele sente que tem algo de errado já que essas duas estão juntas. Tia diz que Ju está aí para fazer comprinha para ela. As cerejeiras estão começando a florescer. Elas então vão caminhando por aí para dar uma olhada. E Tia está muito animada, porque elas não havia muito tempo. E Jun conta a Shu que seus colegas estão perguntando quem é sua namorada. Porém ela não diz nada e só sai daí. Eles então ficam aí tirando fotos e se divertindo. Mas depois de algum tempo, Jun pergunta para Shu se eles poderiam estudar na biblioteca juntos. Mas ela o recusa com a desculpinha esfarrapada e vai embora, deixando Jun para baixo por ser rejeitado. E Shia percebe isso no caminho para casa, e ela tenta animá-lo com a foto que ela tirou da Shu. E após ver a foto, ele pede para ela compartilhar com ele. E curiosa, Shia pergunta se ele gosta tanto assim dela, mas ele nega todo envergonhado e sai embora. No entanto, ele retorna e se agacha e pergunta se é tão óbvio assim. Shia diz que é muito óbvio e pergunta se ele sabe o motivo dela ter recusado ir à biblioteca com ele. Mas antes da Shia dizer algo, ele diz que sabe. Ele fala que ela não tem interesse nele. Quando ela for devolver seu cachecol, ele ouve da sua amiga que esse cachecol foi aquele que ficou em sua mesa por dias. Ele com isso ficou para baixo. Ele queria usar seu cachecol como desculpa para falar com ela, e claramente não deu certo. Ele também tentou chamar ela para assistir um filme com ele, mas ela o recusa novamente com a desculpinha de que não gosta do conteúdo do filme. E quando alguém passa perto deles dois e pergunta se ele é seu namorado, ela responde na hora que ele não é seu namorado, sem nenhuma hesitação. E quando ele tenta chamá-la para comer a sós com ela pede para ele chamar Shia. E voltando para onde ele estava, ele sabe que ela não está interessada nele, mas ainda assim, ele aguarda queridamente em seu coração. Ela é seu primeiro amor, e ela que de casa recebe as fotos de hoje por Shia, e fica tocado olhando para o Jun, e vai salvar as fotos. Mas nesse momento ela recebe uma mensagem de alguém perguntando onde ela está, o que faz ela ficar com raiva e desligar o celular. E no banco, Jun está perdido em seus
pensamentos e nem sabe por que disse isso tudo pra Shia e manda ela esquecer isso. Shia diz que achou isso fofo e estica sua mão para ele toda elegante dizendo para ir pra casa. Isso toca o coração do maluco e ele começa a ficar perdido em seus pensamentos novamente. Agora ele está pensando na Shia e acaba batendo a cabeça no poste igual um retardado. E assim eles vão para casa. No dia seguinte, Jun voltando para casa se esbarra com seu amigo. Seu amigo olha para ele fixamente e pergunta se ele está solteiro. Claro que ele está, né? Seu amigo chama ele para sair com ele mais tarde. Ele diz que seu amigo o deixou na mão e manda Jun ocupar seu lugar. Ele diz que as meninas são todas estudantes do segundo ano de design de moda. Seu amigo não esperou Jun falar e já concluiu que ele disse sim. E Shia passa por aí nesse momento, olhando para ele com aquela carinha. Já em seu quarto, Shia chega aí. Ela ouviu a conversa dele com seu amigo e sabe que ele vai sair hoje à noite e veio com uma coisinha para ele. Ela começa a arrumá-lo para sair, na tentativa de deixá-lo bonito. Porém ela diz para ele que ele não pode ter uma namorada, porque isso pode afetar sua amizade. Ele pergunta por quê. Ele acha que isso não irá mudar nada, afinal eles são só amigos. Ela então toda elegante chega nele e diz que amigos não andam de mão dadas. Ele com isso fica sem jeito e fica perdido em pensamentos. Se ela flerta com todo mundo assim, ou é só com ele. Ele não sabe o que passa na cabeça dela e se pergunta se ela realmente não se importa dele saindo com outras garotas. Já na festa, tem uma garota aí olhando para o povo, queria chamá-la de Ruivinha. Ela olha para os garotos, tem um fã de hip hop e aquele que não pode balançar as pernas. Ela está indignada que se arrumou toda só para isso. Nesse momento chega o Jun na festa e a Ruivinha ficou encantada. O cara agora está estiloso e as meninas o acham bonito. Jun então se senta e a Ruivinha fica olhando para ele disfarçadamente. Ela achou ele decente e Jun começa a ser atacado por duas garotas. Elas começam a passar batom nele e ficam rindo de sua cara. E a Ruivinha continua olhando para ele corada. Ela quer, mano, confia. E quando ele vê sua foto, ele percebe que ele tinha a mesma cor de batom que a Shia. Até aí ele pensa na Shia, mano. Jun então vai cantar agora. E ele até que é bom cantando, que deixou a Ruivinha mais afim ainda. Ela o acha estiloso e sabe cantar. E em relação à aparência do seu tipo, a Ruivinha então começa a pensar em partir para cima. A festa então vai se passando e todos se divertindo. Um tempo depois eles se reúnem para jogar Verdade ou Desafio. E o Jun fica com a garota ruiva. Eles então giram a garrafa e todos vão fazendo os desafios. Dificuldade 1, 2 e blá 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 blá. E Jun e a Ruivinha são convidados a se beijarem na quarta e última rodada. Eles vão fazer o nível 4, que é se beijando com cachaça. Quando o Jun soube disso, fica todo envergonhado. A Ruivinha então pega o copo de cachaça e bebe, e vai para cima dele. O coração dos dois está a milhão. E Jun começa a se perguntar se isso está tudo bem. A Ruivinha se chama Ruone. Ela tem 21 anos e terminou com seu namorado de 1 ano a 1 mês. E ela já estava perdendo a fé no amor. E com uma pequena esperança ela foi até essa festa. Ela pensou que se conhecesse um cara bonito aí, talvez ela possa namorá-lo para superar seu término. E voltando para o beijo com a cachaça, eles estão muito nervosos, com o coração a milhão. Inclusive ela. No fim a Ruivinha acabou bebendo a cachaça em vez de beijar. E fica toda envergonhada. O povo começa a rir. E diz para ela que ela não tem que fazer isso se não gostar. Nesse momento ela enche seu copo e bebe todo e vai para ele novamente, com um ataque bem forte dessa vez. E quando o bagulho ia acontecer, ele coloca sua mão na boca dela, pedindo desculpas. Ele diz que não consegue fazer isso porque nunca beijou uma garota. Ele diz que se ele beijasse ela, quando as pessoas perguntassem, ele teria que dizer que foi desse jeito. E quando perguntassem com quem, ele teria que dizer que foi com alguém que acabou de conhecer. Todo mundo fica olhando para ele e começa a rir de sua cara. No fim da festa, a Ruivinha está bêbada e quer ir para casa. Jun se oferece para acompanhá-la, o que a deixa feliz com isso. Eles então se despedem do pessoal e no caminho, os dois ficam todos vermelhos. A Ruivinha puxa assunto, de que já que ele nunca beijou, nunca deve ter namorado, ela supõe. Ele diz que teve uma paixão na escola, mas nunca se declarou para ela. E ele menciona que persistência no amor nem sempre vale a pena. A Ruivinha então conta que terminou um relacionamento recentemente. E quando ele percebe que ela estava para baixo, quase chorando, chega nela segurando seu cabelo para confirmar se ela está chorando. E nesse momento, tocando o cabelo dela, ele pensa na Shia novamente. Agora não tem mais volta não, mano. Pensa nela a todo momento, aí é só ladeira abaixo. Eles então começam a seguir o caminho de casa. E quando chegam ao portão dela, eles se despedem. E ele volta para ir para casa. E no caminho ele pensa em mandar uma mensagem de texto para Shia, mas seu celular descarrega na hora. Ele então começa a pensar que apesar dele ter se divertido muito hoje, ele não consegue parar de pensar nela. E começa a correr do nada, enquanto chama o nome dela. Chegando em casa, ele vê Shia sentado do lado de fora esperando por ele. Ele fica bem feliz em vê-la. Ansioso, ele conta que se divertiu e que não está bêbado. Isso é o que todo bêbado fala. Ele até começa a andar por aí em linha reta para dizer que não está bêbado. Ele então se senta no banco para conversar com ela e pergunta o que ela fez hoje. Ela diz que ficou no seu quarto o dia todo. Jun diz que está com inveja, porque ele queria poder tirar uma folga da escola também. No meio da conversa, Shia percebe seus lábios, que estão com batom. Shia com isso pergunta que jogo eles jogaram
salgaram para ele ter batom em seus lábios. Jun fica rindo igual um retardado e diz que não é o que ela está pensando. Tia fica com um pouco de ciúme e coloca a mão em seu rosto na tentativa de beijá-lo e chega bem perto dele. Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele não queria fugir e pega na cintura de Xia e puxa para ele e começa a dar aqueles amassos nela. Seus instintos falaram mais altos e ele perdeu seu bebê à meia-noite e foi depois de voltar de uma festa. A garota que ele beijou é bonita e misteriosa, que mora no andar de baixo e a conhece há pouco tempo, e este é o começo de uma história, e assim termina o episódio.